E vamos navegar agora no universo das fusões e aquisições, um mercado que movimentou só no mês de janeiro desse ano 8,9 bilhões aqui no país. 8,9 bilhões de reais. E tem muito empresário que está querendo vender aí as suas empresas. A gente vai conversar sobre esse assunto com o nosso especialista Arnaldo Lázaro. Arnaldo, o que faz os empresários a quererem entrar nesse novo negócio? Não sei se eu posso classificar, né, como negócio, mas nessas fusões e aquisições. Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Mara, esse mercado de fusões e aquisições é um mercado muito antigo, né? Por mais que seja complexo vender ou comprar uma empresa, isso já vem acontecendo há bons, longos anos, né? Como estudioso do tema, a gente vai desde ali da época de Napoleão, há 200 anos atrás, já se fazia negociações de empresa. Então, é um mercado interessante para os empresários que eles desejam muitas vezes passar o seu negócio no momento que eles estão no melhor fase da empresa. Ou seja, quando a empresa está na sua maior valorização, eles vendem para poder resgatar todo o investimento que eles fizeram. Então, é um mercado interessante. Eles têm, os empresários têm muito interesse em fazer isso, porque muitas vezes eles não têm uma linha sucessória. E aí você já identifica que você investiu muito dinheiro, muitos anos da sua vida, ou você vai fechar a sua empresa quando você morrer, alguém vai lá e vai fechar a sua empresa, ou você ainda vai conseguir vender e usufruir dos valores da empresa ainda em vida, né? Então, é um mercado muito forte, como você mencionou, no Brasil, e está crescendo bastante. 8,9 bilhões de reais, e esse dado, né, Arnaldo, movimentou só em um mês. Isso, são as operações que aconteceram apenas no Brasil, e você tem aí uma fração bastante significativa, algo como 25%, até de investidores internacionais investindo em empresas brasileiras. Agora, é só para grandes empresas, para grandes marcas ou não? Olha, em tese, sim, mas não é um impeditivo de pequenas empresas participar do mercado de fusões e aquisições. Para você ter ideia, o ticket médio de uma operação de M&A no Brasil ficou em torno de 200 milhões de reais. Então, se você somar todas as negociações, você vai ter uma média desse valor de negociação por empresa. Mas isso não significa que a empresa pequena não pode ser negociada. A gente vê farmácias, né, rede de supermercados, aquele supermercado pequenininho que tem ali no bairro, aquela farmácia pequenininha ali no bairro, que muitas vezes depois está ali integrada a uma grande rede. Pois é, isso foi um movimento que aconteceu no Brasil inteiro, né, na área farmacêutica, de grandes grupos e comprando nos estados brasileiros aquelas farmácias de bairro, transformando ela numa única operação. Então você tem grandes players aí nesse mercado, como tem na parte de alimentação, hospital, né? Então, só respondendo ainda a sua pergunta, aquelas pequenas empresas podem fazer o processo de M&A. Agora, para você participar de um processo de M&A, você tem que ser uma empresa atrativa. E se você perguntar o que é ser atrativo no mercado empresarial, sua empresa tem que comprovar a sua capacidade de gerar lucro. Então, se sua empresa gera bastante lucro, ela marca o primeiro ponto para ser interessante. Se ela tem uma gestão bem organizada, com princípios da governança muito bem fundamentados, é um segundo ponto, né? E se o mercado dela é um mercado que dá a ela uma prospecção de crescimento ao longo prazo, o investidor tem interesse em adquirir aquela operação, porque ele sabe que durante muitos anos ele vai conseguir oferir faturamento e lucro. Então as empresas pequenas, elas podem participar. Uma empresa que vale 1 ou 2 milhões, ela tem o seu valor, inclusive por aquilo que eu acabei de dizer, porque muitas vezes esse empresário não tem sucessão. Essa é a principal indicação, né? É fazer quando você vê que aquele negócio realmente ele está em alta, mas você não tem para quem deixar aquela empresa. Quantos empresários você já entrevistou e você conhece que os filhos já não querem mais seguir os caminhos que o pai traçou? Vários, né? gente. Vários. Então, o que acontece? O pai é um empresário da construção civil, mas o filho está morando fora do país e está investindo na área de tecnologia. Então, ele não quer mais saber da construção civil. Então, o que é que esse empresário que já tem um portfólio de construções vai fazer? Quando ele morrer, os filhos vão vender a empresa ou vão fechar a empresa, né? Então, é muito mais racional ele preparar a empresa dele para ser vendida. E aí, com o benefício que ele adquirir, ele vai usufruir da melhor forma possível.
Como é que funciona o processo de fusão e aquisição na prática? Olha, é um processo complexo, mas não complicado. Hum, Por que eu digo isso? Porque é bem diferente de você negociar a compra de um carro, por exemplo. hum. Se um carro vem com problema, você vai na concessionária e faz as manutenções ou troca, né? Em último caso. Mas uma empresa é um ser vivo jurídico, né? Então ali você carrega um histórico da empresa. Então você tem que fazer, primeira coisa, um contrato de confidencialidade, onde as partes se comprometem a não divulgar as informações que vão ser compartilhadas. Você tem um momento de avaliar a empresa, é o que o mercado fala, o valuation da empresa. Você tem que saber o quanto vale aquela empresa que você está adquirindo. É descobrir o valor justo, né, Arnaldo? E isso, você tem que saber, e é um ponto muito crucial, porque comprar pagando caro, você vai ter um enorme desafio de fazer aquela operação ser rentável, né? Uhum. Então você tem que comprar por um preço justo. E você tem que fazer uma diligência, você tem que investigar todo o histórico da empresa para saber quais são os problemas que ela tem, se ela tem débitos com o governo federal, os processos judiciais, as dívidas. É a preparação para a venda. Isso, é um diagnóstico completo. Imagina você que vai entrar no hospital e fazer um check-up geral. Então você vai pegar uma empresa e vai fazer um check-up geral, né, na empresa. Depois disso, você vai partir para definir os parâmetros da negociação, né? Se o empresário que vai comprar realmente ele tem interesse, ele vai assinar uma carta de intenções. Uhum. Ele vai dizer, olha, agora eu quero sentar à mesa para negociar. Porque você não senta à mesa com o empresário simplesmente porque você acha interessante aquela operação. Você tem que demonstrar por escrito, assinar um documento que realmente você já sabe o valor médio da empresa e você quer sentar para negociar. É o que vocês chamam de prospecção. Isso. Você vai prospectar os empresários que têm interesse, aquele que firmar o compromisso senta para negociar. Uhum. Sentou para negociar, parte para os contratos. E aí você ainda tem uma pós-venda, né, de uma empresa, você acompanhar o processo de implementação de uma cultura, ou seja, às vezes o empresário compra uma empresa e ele tem que ter toda uma metodologia para implementar uma nova cultura empresarial. Então, entenda, é complexo, mas não é complicado, né? Então, quais são os principais desafios, né, para aquele empresário que está naquela fase pensando em fazer, né, fusão ou aquisição diante desse mercado econômico tão volátil? Olha, os desafios que a gente tem é, primeiro, conhecer as boas empresas, né? No Brasil existem várias boas empresas. O problema é que as empresas brasileiras, na sua grande maioria, elas não têm um trabalho de gestão de transparência. Ou seja, os dados empresariais, eles não são auditáveis. Então, muitas vezes a empresa é uma boa empresa, fatura muito, dá um lucro considerável, mas quando vai oferecer para o empresário a sua negociação, você não consegue auditar aqueles valores, porque a contabilidade muitas vezes não está correta, não tem informações seguras para se negociar. Então, um dos primeiros desafios é encontrar a empresa que esteja organizada. E aí fica a primeira orientação. Se você pretende vender sua empresa, é aquele mantra, né? Primeiro organiza a casa, né? Você vai vender um carro, a primeira coisa que você faz é lavar o carro para poder ficar mais atrativo para o comprador. Na empresa o princípio é o mesmo. Vai vender uma empresa, quer negociar a sua empresa, arruma a casa. Arnaldo, muito obrigada pelas informações. Esse foi um pequeno, né, registro aí de informações sobre fusões e aquisições. Quer saber mais? Então se inscreve no nosso canal. Arnaldo, chama o pessoal para se inscrever também. Vamos lá, pessoal, participe do nosso canal, se sentir à vontade, se inscreve, compartilha com os amigos empresários, que vocês todos são muito bem-vindos.